Que é um circuito em paralelo. Então, olhando para este circuito em paralelo, nós temos aqui três resistências. Nós temos três resistências. A primeira resistência tem 100 ohm, olha, 1000 ohm. A segunda resistência tem 10.000 kΩ. A terceira resistência tem 3,3 kΩ. Então, dessas três resistências, nós pretendemos calcular a resistência equivalente. Vamos calcular também as correntes parciais. E, por fim, vamos calcular a corrente total dessas três resistências. Então, no circuito paralelo, nós podemos ver aqui. O circuito paralelo é diferente do circuito em série. No circuito em paralelo, nós temos quase alimentado pela mesma tensão, mas a diferença é das correntes. A corrente que passa por essa resistência é diferente do que passa nessa resistência, assim como nessa resistência. Então, é por isso que faz a diferença, ou é o que faz a diferença entre circuito em paralelo e um circuito em série. Então, para este vídeo, vamos trabalhar apenas com cálculos que têm a ver com o circuito em paralelo. Então, vamos lá. Resistência equivalente. Como é que nós podemos calcular? Vamos ver o seguinte aqui. Resistência equivalente será igual a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Então, como estamos perante as três resistências, então nós vamos colocar até resistência 3. Então, resistência equivalente será igual a resistência 1. Quando é que dá a resistência 1? Nós encontramos aqui 1000 ohm. Então, vamos colocar aqui, deduzindo, 10 kΩ. Mais resistência 2. Quando é que dá a resistência 2? 10 kΩ nesse caso. Então, nós vamos colocar aqui 10 vezes 10 kΩ. Mais resistência 3. Resistência 3, quando é que dá? Encontramos aqui 3,3 kΩ. Então, nós vamos colocar o que aqui? 3,3 vezes 10 elevado ao quilo. Então, passa a seguir e nós calculamos essas duas resistências aqui. Então, usando a máquina, nós vamos encontrar um valor mais ou menos de 712,7 ohm. Então, este valor que nós vamos encontrar para a resistência equivalente. Então, para calcular as correntes parciais, nesse caso, as correntes parciais, nesse caso, é a resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Então, passa a seguir. Vamos lá dizer o seguinte aqui. Corrente da resistência 1 será igual a tensão dividido pela resistência 1. Veja só, nós vamos aplicar a lei de Ohm aqui, que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Então, a diferença é que nós aqui vamos tratar uma resistência específica neste caso, que é a resistência 1. Então, vamos ver o que é aqui. Qual é a tensão? A tensão nós já temos, é de 12 volts. Então, vamos implementar aqui 12 volts. Dividindo, temos a resistência 1. A resistência 1, quando é que é? Nós encontramos 10, 3 nesse caso, corresponde a 1 kΩ. Corresponde a 1 kΩ aqui. Então, vamos colocar 10 elevado a 3. Então, quando é que dá isto aqui? Usando a máquina calculadora, vamos encontrar aqui 12.000 ampere. Então, a corrente que passa pela resistência 2 será igual a tensão dividir pela própria resistência 2. Então, a tensão é a mesma para todos os casos. A tensão é a mesma, não muda. Então, aqui é o 12 dividido pela resistência 2. Quando dá a resistência 2, nós encontramos aqui um valor mais ou menos de 10 vezes 10 elevado a 3, neste caso, que corresponde à segunda resistência aqui. Então, quando é que dá isto aqui? Usando a máquina calculadora, vamos encontrar aqui 1,2 mA. E